O encontro dos milhões ou dos bilhões, o casamento perfeito daquele que tem a aspiração globalista, daquele que tem a aspiração de ter o cetro da hegemonia global nas mãos. O encontro do Bill Gates, do tecnocrata, né, um dos cabeças da agenda global do Grande Reset, com o Xi Jinping, né, o líder do regime socialista de mercado chinês, né, o homem que está conduzindo a China ao seu objetivo real, que é o rejuvenescimento da China, a grande China. O homem que hoje tem um controle total do PCCH, o Partido Comunista Chinês, que inclusive na última votação não teve um votozinho sequer contrário. Todos os votos foram a favor da reeleição de Xi Jinping. É claro que ele, como um bom jogador, né, jogou muito bem para calar a voz dos dissidentes, acabar com a oposição e controlar plenamente o partido. Bill Gates foi recebido com o status de velho amigo do Ocidente, né? O grande amigo do Ocidente, palavras do Xi Jinping. Mas o que o Bill Gates tem a celebrar encontrando-se com o Xi Jinping? O que isso significa? Como isso tende a ser importante, esse encontro? Muitas coisas. Importante não só para o mundo corporativo, tecnocrata, mas também para as ideias do Grande Reset, para as ideias inclusive da inteligência artificial, né, para as ideias do Ocidente. Essa retomada do diálogo com o Ocidente, nada melhor do que começando com os globalistas que fizeram o milagre econômico chinês. Bom, vou colocar para vocês uma matéria do Financial Times para poder fundamentar esse nosso papo aqui, mas só para você ver a manchete. Financial Times, algumas horas atrás. Xi Jinping encontra o velho amigo Bill Gates antes da visita de Antony Blinken à China. Bom, o que essa manchete está destacando? A ida do Bill Gates ao encontro do Xi Jinping. E o Xi Jinping destacando que ele é um velho amigo. E este encontro é uma preparação ou uma tentativa de ampliar o diálogo com o Ocidente, ou retomar o diálogo com o Ocidente. Bom, retomar o diálogo, obviamente nós estamos falando de todo o arranhar, né, do diálogo que teve, da diplomacia que teve, por causa dos episódios, desde o patógeno, né, o problema que se originou lá, né, na China, de 2020 para cá. E é claro que essa figura estava envolvida, essa figura que está aí na foto, estava envolvida junto com a ONU, junto com a OMS, certo? Junto com, inclusive, o ex-chefe, né, de assuntos ligados à saúde dos Estados Unidos, aquele baixinho lá, que eu não vou falar o nome agora, né, aquele baixinho que determinava quem usava a focinheira, quem não usava, quantas tinha que tomar, quantos não tinham que tomar. Bom, você sabe muito bem, o baixinho que recebeu muito financiamento aí do Bill Gates. Esse cara aí, ele está ampliando, retomando o diálogo, visitando a China por muitas questões. Questões pessoais, questões do Bill e Melinda Gates Foundation, sua fundação, questões envolvendo também seus investimentos, envolvendo em tecnologia, inteligência artificial, Agenda 30 da ONU, mas também tem uma questão que o Financial Times destaca, uma tentativa de reabertura do diálogo, porque eu vinha falando, a crise de 2020 para cá, né, houve um distanciamento, né, uma crítica muito grande, o modo como o Dragão do Oriente, como a China conduziu toda a situação, o modo como as minorias são tratadas, grandes corporações saíram da China, a última rede social a deixar a China foi o LinkedIn, certo? A Apple teve grandes problemas, tem grandes problemas na China, grandes corporações como a própria Microsoft, né? Está aí a figura da Microsoft, o Bill Gates, e muitas outras corporações encontram problemas lá. Apesar a maioria dos computadores da China terem iniciado usando o Windows da Microsoft, mas os dados ficam sob o escrutínio dos engenheiros do PCCH. Então os dados precisam ficar na China. Por isso também que a Apple está sofrendo. Por isso que a Apple foi cancelada, foi inclusive censurada
certo? A corporação sofreu porque vazaram informações de trabalho escravo na China. Acompanhe isso. Há um aditivo aí, que é a questão da geopolítica, as aspirações da China envolvendo Taiwan para o rejuvenescimento. Eu citei isso. Eu estou deixando a foto dos dois aí, esse abraço acalorado, bem afetivo, o sorriso de bilhões, né? De propósito, enquanto eu falo com vocês. A questão geopolítica desgastou ainda mais a relação da China com o Ocidente, porque a China hoje é o cabeça de uma grande besta, né? A linguagem bíblica aqui é proposital, mas não significa exatamente que eu estou me referindo ao que a Bíblia diz. Tá? Estou falando desse monstro que agora é encabeçado pela China, que envolve outros países com seu projeto de rota e cinturão, ou cinturão e rota, Belt and Road, que firma parcerias estratégicas, né, com vários países da África até a América Latina, países da Europa, e tem uma grande reaproximação com a Rússia, com o Irã e muitos outros regimes nada democráticos. Mas também envolve uma questão de hegemonia mundial. A China hoje é o maior importador de commodities. A China hoje é um dos maiores importadores, é um grande mercado de consumo em vários aspectos no mundo inteiro. Então, toda grande corporação, hoje, direto ou indiretamente, depende da China. Correto, pessoal? E o que acontece é que o episódio da China buscando tomar Taiwan, reanexar Taiwan, isso incomoda os Estados Unidos, isso incomoda o mercado de tecnologia, pimba, você está entendendo tudo. E isso incomoda, né, vai provocar um impacto muito grande para o Vale do Silício, para as Big Techs, para os grandes produtores de tecnologia, aqueles que dependem dos circuitos, aqueles que dependem, inclusive, dos terras raras que vêm já da China, né, refinado, terras raras que saem dos Estados Unidos, que saem da Mongólia, que saem da Rússia, saem do Brasil, inclusive, mas são refinados na China e depois são utilizados nas placas dos celulares, dos circuitos, de computadores, etc., que agora o Ocidente fica completamente desbussolado se a China realmente invadir Taiwan. Tem também uma questão envolvendo as placas de vídeo, os chips, né? Taiwan, um grande produtor de placa de vídeo, de chips, e os Estados Unidos estão fazendo muitas jogadas para minimizar o impacto disso. E o Bill Gates tem total interesse nessa situação, por causa de seus investimentos, além de outras cocitas mais que eu não vou falar aqui em canal aberto, só falo em canal fechado. Então vejam, essa questão da geopolítica tem provocado um medo, um receio, um desgaste. E por isso que o Financial Times está dizendo, olha, reaproximação do diálogo. Reabertura do diálogo. É porque o Antony Blinken, ele ia visitar a China em fevereiro. Mas em fevereiro descobriram aquela situação dos balões espiões chineses que estavam sobrevoando região militar estratégica sensível dos Estados Unidos e de outros países do mundo. Então, a visita do Antony Blinken foi reprogramada, foi reagendada, e agora está agendada para o final do mês ou início do mês que vem. O Antony Blinken vai ser a maior visita de um representante de alto escalão de governo do Ocidente à China, coisa que não acontecia há bastante tempo, senhoras e senhores. Então, o Bill Gates está indo para preservar as cabeças, preservar o investimento e também garantir algumas somas importantes para a Fundação Bill e Melinda Gates Foundation. Deixa eu falar mais um pouquinho de tecnologia. A China hoje é o grande case de inteligência artificial, para vocês saberem. Outra coisa é que não existe grande reset, não existe Agenda 30 da ONU sem a produção chinesa, senhoras e senhores. Os grandes fabricantes do mundo, eu poderia citar fabricantes europeus, mas eu vou mencionar a China, de placas solares, de energia solar, de energia eólica, certo? Inclusive, o grande mercado hoje de consumo que eles visam, consumo e produção de carros elétricos e de insumos de tecnologia para o carro elétrico, depende da China. A Tesla tem fábrica lá e muitas outras montadoras. Não existe o projeto o Grande Reset, não existirá Agenda 30 sem o maior poluidor do mundo no jogo. Então a China hoje é vista como o país importante para a Agenda 30. Mas a China é o maior poluidor do mundo, inclusive para manter a Agenda 30, para
para manter aquela torre de energia eólica, para manter as placas de energia solar, né, as placas fotovoltaicas, para inclusive construir os carros elétricos, os dispositivos elétricos, depende da tecnologia chinesa, depende dos terras raras, e para isso eles acabam com o meio ambiente, já destruíram as grandes reservas naturais da China, estão destruindo os outros países em muitos acordos comerciais e energéticos. Estão entendendo? Então, para o projeto de poder da ONU, para o projeto de poder da elite de Davos, eles precisam muito da China. E é claro que o Bill Gates tende a estabelecer novos vínculos ou fortalecer o vínculo com o Xi Jinping, porque nisso, de certo modo, ele deixa o Elon Musk de lado, na questão inteligência artificial e nos interesses corporativos. Senhoras e senhores, as grandes cartadas e as muitas jogadas serão vistas daqui para frente. É claro que uma invasão da China a Taiwan incomoda todo mundo. E esse eixo que se forma e se vocaliza em todos os debates de geopolítica, que é o BRICS, que é esse desafio à hegemonia global, incomoda estes globalistas, que fizeram a China para um propósito, criaram esse gigante, né, para um propósito, e eles querem manter tudo no trilho. Bom, eu dei para vocês aqui algumas explicações, fiz uns comentários que soam um pouco como conspiração e outros soam como análise de fato, né? E espero que você tenha entendido. Eu vou parar por aqui para não fazer nenhum outro comentário além do que faço nas comunidades fechadas. Um grande abraço. Tchau, tchau.